Primeiro eu queria trazer o perfil aqui do nosso querido Gregório, do Vivier. Um humorista, um ator muito bom. Quem não foi assistir o Gregório no teatro, vá. Eu já fui, é muito bom. O cara manda muito bem. Eu queria lembrar esse tweet aqui, porque o Gregório foi convidado aí no Ciro Games. Diante desse tweet aqui do Ciro. Bom dia, Gregório do Vivier. Ri bastante com suas piadas. Imagina se não tivesse rido. Como você misturou também temas sérios, gostaria de convidá-lo para debatê-los. Microfone aberto e com total paridade de armas na próxima Ciro Games. Topa? Aí o Greg, naquela... Ah, bicho. Isso, vamos. Me chama no privado para combinar. Um abraço aí. Sabe quando teu parente te convida para ser padrinho do casamento dele? Você tá meio sem grana? Não, vamos sim, claro. Aí, enquanto não tá formalizado, você fica pensando ali uma desculpa para não ir, né? No dia, você fala, não, puta, fui chamado para trabalhar fora, cara. A empresa mandou ir para outro estado, não vai rolar. É tipo isso daí. Não, é mais ou menos o que eu passo. Sempre que eu convido alguém para tomar cerveja, a pessoa fala, não, beleza, eu vou. Sim. Vou sim. Aí tem aqui, né? Aí o Gregório veio com esse tweet aqui depois. Ó, essa é a peça do Gregório, muito bom. Sísifo. É muito boa mesmo. Eu fui assistir no Sesc. Aí ele veio com esse, né? Maravilhoso. Pessoal, toda terça-feira eu gravo Greg News há 5 anos. Acho legal o convite do Ciro, mas eu trabalho. E aí começou, né? Começou, o Ciro fez o programa dele. E aí o Gregório respondeu, começou a responder. A gente vai mostrar partes do React. Quase 1 hora de React do Ciro, né? Antes ele recebeu o Eduardo Moreira. Sobre o React, Ciro não gostou de muita coisa do que dissemos no programa, o que é compreensível, mas a gente sustenta tanto as críticas quanto os elogios que fizemos a ele. Muito bem, tem que ser desse jeito. Erro de informação mesmo foi só um que lamentamos e será corrigido no próximo programa. Acontece mesmo, tá? Não deveria acontecer, mas acontece. Não deveria. Aqui a gente erra também porque a gente é ser humano, somos dois. Lá ele tem uma equipe maior. Ciro foi ministro até o fim do governo Itamar. Todas as outras informações estão corretas, checadas e com fonte. Enquanto as fontes do Ciro, ao que parece, são vozes da sua cabeça. Mas vamos falar disso no debate. Abraço. Vai rolar um Aí depois continuou e ele já parece não ter mais tanta vontade de comparecer a esse debate, que depois ele compartilhou ali a parte do baixinho, né, do Zelensky. Tem aí, né? A revista Fórum veio, né, com uma das aspas do Ciro ali, baixinho, síndrome de Zelensky, chamou o Gregório disso, Ciro Gomes. Ciro parte para ataque pessoais contra do Vivier. Galvão sentiu, né? Sentiu demais. E, enquanto isso, os Rosinhas continuam ainda a chamá-lo de covarde, que fugiu, que não sei o quê. E o Ciro tá, sabe, pondo lenha nessa fogueira que totalmente desnecessária, né, Helder? A gente vai ver os vídeos para saber se é tudo isso ou não, tá? Vamos... Essa história do Zelensky foi só uma também. Teve uma insinuação de cometer ali uma intolerância religiosa e um preconceito com o Cabo Daciolo, entendeu? Tem também alguns ciristas falando que ele foi nordestinofóbico por zoar que o Ciro assumiu o Beach Park, depois de ser formado em Harvard. Na verdade, eu não vi dessa maneira. É como se o Ciro tivesse assumido o Beto Carreiro. Não teria sido um problema? É em Penha, Santa Catarina. Não seria também um negócio assim para fazer uma piada? Eu acho que sim, né? E no fim, isso me parece mais desespero do que qualquer outra coisa. Não é um comportamento típico de candidato. Tu é muito melhor do que o Cabo Daciolo em qual dimensão? Não, eu não estou falando por mim. Eu aguento bem tranquilo. Mas esta ofensa ao Cabo Daciolo eu acho que é claramente racista. Acho que é claramente o deboche que vocês da esquerda caviar gostam de fazer contra a cristandade do nosso povo. Um pouco exagerado, talvez, só um pouco. Bastante talvez, exagerado. Se ele tivesse apelado para um discurso de ódio religioso, ainda teria um pouquinho mais de base, né? Agora, racista,
sei, né? Acho que a crítica que se faz ao Cabo Daciolo serve ao Silas Malafaia, serve ao Valadão, serve ao Edir Macedo. Então, não. Bastante exagerado aí. Não faça, pelo amor de Deus, né, esse deboche de vocês com a questão da Santíssima Trindade, como nesse trecho que eu vou mostrar para vocês. Você não tem ideia devastadora que o efeito de uma heresia como essa faz no meio do nosso povo. Veja que aberração. O cidadão se sente autorizado. Eu estou aqui mais indignado porque considerei essa o fundo do poço do preconceito, da arrogância, sabe, da falta de compostura quando ele faz esse deboche com relação ao Cabo Daciolo. Solta o vídeo aí para a gente ver. Onde será que ele riu, então, hein? Se ele achou essa não pior riu. de várias. Bom, a gente falou no início, tinha não rido riu. muito. Não Já riu, falamos isso desde que esse tweet veio à tona, né? Eu gosto da ideia do Espírito Santo incomodando Daciolo. Daciolo. Tu conhece o Projeto Nacional de Desenvolvimento, Daciolo? Já ouviu falar no PND, Daciolo? Mas até faz sentido se parar para pensar que o Espírito Santo, dentro da Trindade, ele é a terceira via. O Deus do Velho Testamento, ele é bolsonarista. Jesus distribuiu pão, transforma água em vinho, é claramente petista. Cara, o que tem de ofensa nisso, cara? Não, eu também não vi. Não, eu também não vi, cara, e eu acho que esse tipo de reação, ela é bem infeliz, porque tenta cercear o direito de imprensa e de humor, né? Que é um misto daquilo que o Gregório faz, que a gente faz aqui também, entendeu? Ah, você não pode falar isso. Peraí, não tem nada ali que seja um indício de crime contra o Daciolo, mas nada mesmo. É um humor. Você vai me perguntar, mas você gosta desse tipo de humor? Você acha de bom gosto? Eu acho. Mas tem gente que não vai gostar. Tudo bem, eu entendo. Agora, apelar para dizer que é racismo? Logo, né, o pessoal da turma boa, que chama todo mundo de identitário, complicado, né? Bem complicado. E, mas aí você fere o nosso povo. Cara, não tem como nós, que estamos aqui produzindo conteúdo, agradar todo mundo. Nós temos um público, nós temos um nicho. A gente não está aqui para falar com o cara que lê o Buchicho Gospel. Se o cara que lê o Buchicho Gospel fica ofendido com a Galãs Feios, passar bem, vai para outro lado, vai para outro canal. A gente não consegue agradar todo mundo. É uma coisa o Gregório do Vivier, que vai ficar pensando, isso aqui vai ofender esse, vai ofender... Não dá. Não dá para fazer humor que vai agradar todo mundo, nem conteúdo jornalístico. Ofende o nosso povo. Uma parte do nosso povo. Nem todo mundo é evangélico, não. Que é isso? Onde nós estamos? Já estamos mesmo num país fundamentalista religioso que não pode fazer a crítica ao religioso? Tá assim agora? Por que esse tamanho de respeito e leviandade em relação a dogmas de fé do cristianismo? O pior é que por trás dessa iconoclastia, essa é uma palavra soberba, parece estar embutido também um preconceito elitista dos que zombam da fé popular e do cristianismo popular, que é o refúgio da dor de milhões de brasileiras e brasileiros pobres. Isso é lamentável. Pelo amor de Deus, Gregório, respeitar a religião do nosso povo é respeitar o que temos literalmente de mais sagrado. Você acha engraçado repetir coisas que são consideradas as piores blasfêmias por nós cristãos e não percebe que isso constrói um muro entre a sua esquerda caviar e o nosso povo brasileiro como ele é. Respeite o Cabo Daciolo, a experiência dele, as crenças dele e de nosso povo. E talvez a partir de então você passará a ser respeitado mais por eles. Agora uma pergunta que eu te faço, Helder. Oi. O que o Ciro tem a ganhar em fazer um react de alguém criticando ele e de falar essas coisas, assim, de acusar o Gregório de tantas coisas? Sério, qual o sentido disso? Qual o sentido? Eu estou assistindo aqui pela primeira vez e não vejo sentido algum nessas críticas. Nada, é vazio, sabe? Sim, não... Vai levar aonde isso? A candidatura dele. Vai para onde fazendo esse tipo de crítica? Cara, a pergunta que fica é a seguinte: você ouve falar de construção de palanques estaduais na candidatura do Ciro? Tô perguntando para você.
Você ouve falar? Não. Quem ele vai apoiar para o governo de Minas? Quem ele vai apoiar para o governo da Bahia? Quem está apoiando ele em nível estadual? Não tem musculatura eleitoral, o Ciro Gomes, sabe? Ele está parecendo que está disputando uma eleição para CIPA, dentro de uma empresa. Não existe. O cara não tem grupos que se acham representados por ele, e ele não está representando grupo nenhum, a não ser a turma boa, que só existe na internet. Você chega na rua e não existe a turma boa. Até porque não dá para saber quem é da turma boa, porque as pessoas não andam com uma rosinha dentro do bolso da camisa, né, cara? Mas não tem, eu já falei aqui. Até o Bolsonaro representa crente, milico, agro, milícia. E o que o Ciro representa hoje nessa candidatura dele? E aí, no fim das contas, sabe o que isso leva? Esse tipo de candidato que fica se isolando e se vangloriando por ter um livro publicado e ali tá um projeto que vai dar jeito no Brasil, leva a se isolar e virar um novo Roberto Freire, cara. Um novo Cristóvão Buarque. No fim das contas, é isso. Olha aí o fim de Roberto Freire e Cristóvão Buarque. O Ciro parece que seguiu o mesmo caminho. Sabe? Porque não pode fazer piada com religião? Não pode. É proibido fazer piada com religião. Eles são. É por isso, não pode fazer piada, eles estão ali no poder, né? A gente está virando um evangelistão, beleza, não pode criticar. Tá tudo bem, né? No Estado laico brasileiro. Tem gente aqui também já dando ataque de pelanca, falando: o Lula vivia na Igreja Universal e no meio religioso, vocês têm Alzheimer. Talvez você não acompanhe o canal. Esse canal aqui nunca passou pano para nenhum vínculo de político com religião. Nós somos completamente contrários a isso. Talvez o canal mais radical sobre isso na esquerda brasileira seja o nosso. E por isso que eu admiro o Haddad, que muitas vezes é tirado de frouxo dentro das esquerdas, mas foi o único que teve coragem de peitar o Edir Macedo dentro do PT. O único. O resto ficava de conchavinho, com Edir Macedo e Marcelo Crivella. O que é que mudou? Em essência, Gregório, nada. Praticamente nada mudou. O grande ativo eleitoral do Bolsonaro, presta atenção, irmão, e de seus aliados, continua sendo o antipetismo. E na hipótese de Lula ganhar, teríamos mais 4 anos de um país dividido pelo ódio, cheio de conchavo e sem projeto profundo de mudança. Na hipótese ainda mais tenebrosa da vitória do Bolsonaro, seria a continuação piorada dos absurdos e aberrações que nós vivemos hoje. Mas eu estou aqui lutando porque eu acredito no Brasil e na inteligência do povo brasileiro. O Brasil ainda pode escapar deste impasse e destas 2 armadilhas. Percebeu, Gregório? Por que eu não abro mão e não abrirei mão em nenhuma hipótese da minha pré-candidatura? Simplesmente por isso. Porque no meu modelo de democracia é da pluralidade das ideias, de partidos e de opiniões. Não é a do partido único, nem o do caudilho supostamente libertador. Chega a ser até uma grande autoestima, né? Imaginar que vai unir a sociedade. Não tem como unir a sociedade. Nós temos umas divisões claríssimas na sociedade que projeto político nenhum jamais uniria. O que a gente pode fazer é diminuir a tensão que existe nesse país no momento, que é uma tensão gerada principalmente pela crise econômica, pela falta de alento que o povo tem, né? Falta de futuro que o povo tem. Mas eu não sei, né? Eu não sei, porque o que eu tô dizendo é o seguinte, tá? Existe muito antipetismo, não é errado que exista muito antipetismo, mas por outro lado existe bastante petismo também no Brasil, bastante lulismo, bastante petismo, e é a força política que sempre vai para o segundo turno, ou pelo menos para o segundo lugar das disputas presidenciais. Então é inegável também que é uma força política que não foi superada, mesmo com tudo que aconteceu nos últimos anos aí. Então, o que falta muitas vezes de parte da esquerda que não concorda em votar com Lula é tentar entender onde que eles erraram para não conseguir construir um projeto que acabasse com a hegemonia do PT ou que pudesse disputar esse campo, porque não houve a criação disso. E aí, o que se pode fazer? Culpar o outro por continuar com força dentro do cenário político ou tentar construir essa via paralela da esquerda, que é um negócio difícil no Brasil, cara. Nenhum partido teve tanto impacto, né, e tamanha quantidade de vitórias aqui nesse país, na esquerda, quanto o PT, cara.
Então é difícil criar um negócio desse do zero. Mas isso ninguém quer discutir também, né? Que é simplesmente achar que pode cair do céu a preferência do eleitorado da noite para o dia. Cara, então, é o que o Bezzi disse, né? Eu acho até meio esquisito, cara, você fazer um react de um programa desse, né? Eu acho até esquisito para um candidato. E é triste, porque a gente sempre falou, é um cara com grandes qualidades, né? É um sujeito muito importante para nossa política, mas que pegou um caminho aí que é indefensável. Não tem como. Gosto também. Porra, admiro, sim. Cara, um papo ótimo, sabe? Mas, porra, bicho, passou ali total, não precisava. Assim, foi algo realmente eu não tinha assistido e fiquei muito envergonhado. Fiquei muito envergonhado, é meio triste, assim, sabe?